E aí, galera, tudo bem com vocês? Continuando aqui a nossa lista de gráficos do movimento uniforme e uniformemente variado, vamos agora para o exercício número 12. Ele diz o seguinte: um objeto se move segundo o gráfico velocidade pelo tempo, descrito na imagem a seguir. Então, ele me deu justamente o que ele comentou aqui. Ele me deu a velocidade pelo tempo. A gente tem uns valores bem apagadinhos aqui, né? Bem pequenos, mas como é uma questão mais teórica, pelo que a gente pode observar aqui embaixo, a gente não vai precisar se preocupar com esses valores, não. E ele diz: de acordo com o gráfico, é correto afirmar que esse objeto desenvolveu um movimento, e aí ele tem nas opções progressivo, retrógrado, acelerado, retardado. Então, a gente está fazendo um exercício sobre classificação do movimento. Então, é um exercício para classificação de movimento. E aí, a gente tem duas características para classificar o movimento. A gente vai analisar a velocidade e a gente vai analisar e comparar aceleração e velocidade. Bom, quando eu tenho uma velocidade positiva, esse movimento é chamado de progressivo. Quando eu tenho uma velocidade negativa, esse movimento é chamado de retrógrado. Então, essa primeira classificação, eu vou analisar apenas a velocidade do meu objeto. Então, se ele é positivo, ou seja, acima do eixo, ele é um movimento progressivo. Se é o intervalo em que eu pego a velocidade abaixo do eixo, ou seja, uma velocidade negativa, eu tenho um movimento retrógrado. Bom, a segunda forma de classificação é comparando velocidade e aceleração. Então, eu tenho que analisar agora velocidade e aceleração. Eu vou comparar esses dois. E aí eu vou olhar se a aceleração, velocidade e aceleração possuem o mesmo sinal, ou seja, eu não estou falando que tem que ser positivo, nem que seja negativo. Tem que ter apenas o mesmo sinal. Eu vou chamar esse movimento de movimento acelerado. Se a velocidade e a aceleração tiverem sinais contrários, sinais opostos, eu vou dizer que esse movimento é retardado. O que isso significa na prática? O movimento acelerado é quando a velocidade em módulo, ou seja, eu não estou preocupando com o sinal dela, mas ela está aumentando. Meu carro está acelerando o movimento. Quando ele é um movimento retardado, eu estou te dizendo, então, que o meu objeto ele está diminuindo a sua velocidade com o tempo. Os sinais são contrários. Minha velocidade é positiva, por exemplo, e a aceleração é negativa. O que isso significa? Que o meu carro está freando. É um exemplo, né? A gente vai comparar o sinal da velocidade e a aceleração. Então, eu tenho essas duas classificações. Lembrando, no primeiro momento, eu vou analisar apenas a velocidade. Se ele está no mesmo sentido que eu adotei o positivo, ou seja, velocidade positiva maior que zero, progressivo, se não retardado. E depois eu comparo velocidade e aceleração juntos. Então vamos dar uma olhada aqui, passar por cada um dos intervalos, fazendo essa análise. Aqui no primeiro momento,
Vamos olhar a velocidade. Toda a velocidade acima do gráfico, sempre quando a velocidade estiver acima, velocidade aqui, ele é progressivo. Ele é um movimento progressivo. No momento em que a velocidade passa para a parte de baixo do meu gráfico, ele passa a ser uma velocidade negativa e ele é chamado de retrógrado. Beleza? Então, se eu olho em relação ao tempo, eu tenho uma velocidade positiva de 0 até 6 segundos. Durante todo esse tempo, eu tenho um movimento progressivo. Após 6 segundos, a velocidade veio para a parte de baixo do meu eixo. Então, eu tenho uma velocidade negativa, um movimento retrógrado. Bom, para comparar a aceleração, eu vou olhar a inclinação da minha reta. Nesse momento aqui, eu não tenho uma inclinação crescente, então eu tenho uma aceleração positiva. Aqui ele manteve constante, aceleração 0. Durante todo esse intervalo, de 4 a 8 segundos, a aceleração está diminuindo. A velocidade está diminuindo. Aceleração negativa, aqui aceleração 0, e aqui a aceleração está aumentando. E agora eu tenho o sinal da velocidade e o sinal da aceleração em todos os momentos. Vamos olhar as alternativas que a gente tem? Bom, a letra A ela diz, ele é progressivo e uniforme entre 0 e 2. 0 e 2, 2 seria bem aqui, esse movimento ele é progressivo, a velocidade é positiva, mas a velocidade está alterando com o tempo. Existe uma aceleração aqui, diferente de 0. Então, esse movimento ele não é uniforme, ele é uniformemente variado. Então, a alternativa A está errada. Ele diz que, em B, ele diz retrógrado e retardado entre 4 e 6. O movimento entre 4 e 6, seria esse ponto até aqui. Se a gente olha a velocidade, ela está na parte de cima do meu eixo. Então, é um movimento progressivo. Ele está diminuindo a velocidade, mas ele continua com velocidade positiva. Então, letra B, eu também não marco. Letra C, ele diz retrógrado e acelerado entre 6 e 8. Entre 6 e 8, eu fui para a parte de baixo do meu eixo. É esse intervalo aqui. É um movimento retrógrado. A velocidade é negativa. Então, até agora está correto. E a aceleração? A gente percebe que a curva ela é retilínea decrescente. Ela é uma curva decrescente, ou seja, uma aceleração negativa. Então, nesse momento, eu tenho velocidade negativa e eu tenho aceleração negativa também. Mesmo sinal. E quando eu tenho o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Então, a letra C é o correto. Vamos dar uma olhada na letra D? Progressivo e retardado entre 9 e 10 segundos. Entre 9 e 10 segundos, seria que até aqui, nesse todo aqui, eu tenho uma velocidade negativa, é um movimento retrógrado. Não é progressivo. Então, a gente não pode marcar a letra D. Então, a letra C é a correta. E a gente marca, então, esse exercício letra C. Galera, esse exercício, ele traz aqui bastante sobre a teoria da classificação de movimentos. A gente tem duas classificações distintas. A gente pode classificar entre progressivo e retrógrado, de acordo com a velocidade do nosso objeto. E a gente pode classificar em acelerado e retardado, classificando em relação a comparar velocidade e aceleração, comparar o sinal
desses dois. E aí a gente fez todo o desenvolvimento da teoria, depois marcamos a letra C. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Foi bom para a gente revisar essa teoria de classificação de movimentos e a gente marca a letra C. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado e entendido desse desenvolvimento. Valeu, galera. Até mais.